Caros telespectadores, estamos aqui para conversar mais um pouco sobre economia e eu quero dizer, a respeito dos nossos indicadores tradicionais, que a Bolsa continua subindo, não, digamos assim, escandalosamente, mas acumulou nesses últimos dias uma alta de 1,33 e a rainha de todas as valorizações é a Vale, com 4,5% de valorização. O dólar também tem uma pequena valorização, está a 3,15, mas sem grandes novidades, sem surpresas, sem choques. E um pouco de otimismo para variar. A liberação do Fundo de Garantia, alguns falam que vai trazer para a economia 30, 35 bilhões de reais, mas eu já vi jornalistas e analistas falando em 48 bilhões de reais, o que é um valor muito expressivo. Se você considerar, digamos que o Bolsa Família é pouco mais de 30 bilhões. E o Bolsa Família, alguns dizem que impacta, tem um efeito no PIB de mais de 1%. Ora, se a Bolsa Família de 32 bilhões já tem um efeito de mais de 1%, o que vai acontecer com o Fundo de Garantia, que dá, digamos, 40 bilhões. É uma coisa muito importante que está acontecendo e o comércio já está se preparando para essa situação toda. São boas notícias. Além disso, nós temos uma outra coisa muito boa. São Pedro está nos ajudando, o trabalho da lavoura está nos ajudando, a produtividade brasileira também, e nós vamos ter uma safra recorde. E para, digamos, a alegria do Banco Central e do governo, mas também a alegria dos brasileiros, a curva da inflação continua descendente, ela tem sido baixa. O Brasil, então, está saindo efetivamente do atoleiro. Nós gostaríamos hoje de conversar sobre alguns assuntos da área pública, não todos, porque é impossível abordar uma grande quantidade de assuntos, mas vamos falar com o senhor Antônio César Alves de Arruda, que é contador e é secretário de Administração e Finanças da Prefeitura de Lages. Secretário Arruda, nós vamos pelo mesmo caminho do Rio de Janeiro ou não? Bom dia. Bom dia. Eu acho que não. Se a gente fizer o dever de casa, enxugar a máquina e não se envolver com corrupção, a gente está fora. O exemplo está aí, há 3 anos a Lava Jato pegando pesado no Brasil, não respeitando partido político, autoridade, empresários. Hoje os maiores empresários do Brasil estão presos. Verdade. Então, todas as prefeituras, não a nossa, mas as mais de 5.500 do Brasil, tem que ver que a lição está aí e que veio para valer. O Ministério Público hoje, a Polícia Federal, adquiriram um status muito forte na Constituição de 88 e levaram praticamente 20 anos para se estabelecer. E hoje tem muito crédito no Brasil. Se alguém tem crédito no Brasil hoje, é o Ministério Público e a Polícia Federal. Os políticos estão em baixa e os grandes empresários, pelo que fizeram nesses últimos 5 ou 10 anos. Mas considerando, secretário, que nós temos mais de 5.540 municípios, se não me engano, o senhor acha que a lei de responsabilidade fiscal está pegando realmente em todos eles, ou nós vamos fazer aquela estatística de 40% dos municípios não sabem o que é isso ainda? Na realidade, os municípios não se precaveram para isso, e o próprio governo federal incentiva. Quando ano passado o Congresso se reuniu e aprovou um déficit orçamentário de 170 bilhões aproximado, quer dizer, rasgou a lei da responsabilidade fiscal. Além o governo federal não vale, para os municípios e estados vale, aí fica a coisa meio complicada. Perfeito. Mas mesmo assim os prefeitos têm medo, porque o político ele pensa na reeleição. Se ele ficar inelegível, com os bens indisponíveis, quer dizer, tudo isso está pegando. Então, muitas prefeituras estão diminuindo o seu déficit orçamentário. E a nossa aqui não é diferente. Se você imaginar que em 250 anos de história, que é o que a gente recebeu agora, algo próximo de 130 milhões de reais, praticamente 1/3 da nossa receita anual, ela vem se comportando dentro do esperado. São dívidas de curto, médio e longo prazo, mas o Brasil inteiro não está respeitando, até porque o Congresso não deixa respeitar. Num momento inoportuno, vai lá e livra o governo federal. Com isso,
beneficia as prefeituras e municípios que também vão no mesmo direito, no mesmo caminho. Além disso, tem uma questão interessante, e o senhor, como administra o orçamento da prefeitura, pode me dar uma opinião interessante a respeito. Como é que eu jamais vi isso em toda a minha vida, como é que é aprovar um orçamento com déficit? Ou seja, mandar uma previsão orçamentária para o ano que vem com déficit. Isso me parece uma coisa absurda, né? Claro, vamos dizer, o momento é excepcional. Mas não é um absurdo programar um déficit para o ano que vem? É que o governo criou tanto direito, tanto benefício, tanto convênio, que hoje o orçamento não é mais compatível. Então o que é que está acontecendo? Ele já sabe que a receita dele está em queda, porque nos últimos 2 anos o Brasil parou de produzir, só que a despesa dele continua fixa. E ele sempre embutindo mais despesa ali dentro. Mais convênio, mais PAC 1, PAC 2 e PAC 3, e daqui a pouco quantos PAC vai sair. Mas na verdade o governo sabe que o cobertor é curto. Antigamente dizia, cobertor cobre os pés ou a cabeça, hoje não cobre nenhum dos dois. Então o governo já sabe de antemão que o que ele tem de receita é inferior ao que ele vai ter de despesa. Então ele já sabe de antemão que a despesa é muito maior. E o senhor, como professor de economia, já sabia. Se fosse uma empresa privada, tinha falido. Já tinha falido. Então, o governo tem essa prerrogativa de não falir. Então, ele abusa dessa prerrogativa. E isso acaba gerando cada vez mais inflação. Isso contamina estados e municípios também. Contamina todo mundo. Porque, na realidade, as pessoas perdem um pouco do respeito. Quando vai vender para o município, o estado, para o governo federal, o preço é mais caro. Porque sabe que ele vai demorar 1 ano para receber. A Prefeitura de Lages, hoje, entre a dívida que a gente herdou e para pagar ela, vai ser 18, 20 meses. Entre o período que ele não recebeu e o futuro. Isso, quando a gente vai comprar de novo, reflete no preço. É muito mais caro porque sabe que tem que emitir um juro e isso vai gerando mais inflação, mais despesa, mais gasto. A diferença entre o preço privado e o preço público, na minha opinião, talvez eu esteja errado, mas é no mínimo 40%. É porque as pessoas não têm segurança de que vão ganhar, de que vão receber em dia. Então o que a gente tem feito nos nossos contratos? Com gatilho. Se você pagar até o dia tanto, tem um desconto. Que na verdade o desconto o que é? É o juro que o próprio, quando você vai pagar um aluguel, você faz isso nas imobiliárias. Se você pagar até o dia 1º, você paga X. A partir daquele dia tem 10, 12%. Quer dizer, seria a garantia de que se receber em dia, ele tira aquele custo que ele investiu. Mas para isso, o empresário, aquele que participou da licitação, tem que confiar na prefeitura. Tem que confiar, por isso que eles põem ali. O aluguel para o dia 1º é 1.000 e a partir do dia 1º é 1.200. Então, forçando o governo a pagar em dia para não ter aquela juro embutido. Mas na licitação dá para fazer isso? Dá para fazer, porque você pode... Hoje o que você faz? Quando eu vou lá contratar um aluguel, a própria mulher já diz, até o dia tanto é X reais, até passou daquilo ali é Y. Certo. Então, isso já vem embutido, porque o próprio fornecedor... Se ele receber em dia, aquele juro... Porque se eu atrasar, não está dito que eu vou atrasar 15 dias, 20 dias. É após aquela data, tem um valor maior. Então, o próprio mercado hoje está se adaptando quando vai negociar com o governo. Se a prefeitura hoje for alugar qualquer imóvel aqui em Lages, a imobiliária já põe esse valor. Então tem um gatilho. Até o dia um valor, passou daquele dia outro valor. E você já sabe que vai pagar o quê? O custo do atraso. Voltando a falar da lei de responsabilidade fiscal, que, se não me engano, foi promulgada em 1994, se não me engano. Quer dizer, ela já tem mais de 20 anos. Né? Na realidade, a gente, em 2000, quando a prefeitura entrou, que saiu o governo Décio, tinha sido o último ano oficial. Então, ela ficou valendo a partir de 2001, a lei da responsabilidade fiscal. O último governo sem responsabilidade fiscal foi o do Dr. Décio, que terminou em 2000. Entendo. Então ali é que ela de fato entrou, porque foi quando a gente entrou na primeira gestão, que ficamos lá de 2001 até 2012. Então nesse período foi que entrou em vigor a lei da responsabilidade fiscal com um pouco mais de cobrança e mais rígida. Mas como eu disse, como o governo federal relaxa, como fez o ano passado, isso acaba dificultando um pouco a cobrança disso aí. Porque o próprio Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público se sente constrangido. Se o governo federal tem essa liberação, como é que vai ser ajustado com a prefeitura? Então como passou esse ano, uma dívida de 37 milhões vencida no caixa. E que não vai ter consequência política. Na teoria teria que caçar os direitos políticos. E não é isso que vai acontecer. Porque o Brasil inteiro não respeitou. Bom, nós estamos vendo, por exemplo, a situação do Rio de Janeiro, que mesmo que a gente observe essa situação, digamos, distante, né? Nós não estamos tão próximos assim... mas a gente observa aquela agonia toda.
Eu lembro que um tempo atrás a questão dos royalties do Rio de Janeiro era uma questão muito importante e estava se resolvendo distribuir royalties. Ou seja, distribuir o que não existia. E eu lembro que... Do pré-sal. Do pré-sal, exatamente. E eu lembro que o governador Cabral veio à televisão e, após a partilha desses royalties, né, que supostamente prejudicaria o Estado, porque entraria mais entidades recebendo os royalties. O governador chorou na televisão, assim, lágrimas, etc. Então, essa atitude do governador de um dos principais estados, na minha opinião, foi deseducativa, foi falsa e foi hipócrita, porque ele estava mentindo, aquele choro era de mentira, porque ele estava, ao mesmo tempo, ele estava fazendo tudo o que está se encontrando hoje na Lava Jato. E, na realidade, naquela época, o barril de petróleo era acima de $100. Hoje ele está na casa dos 40, 38, 33, então você imagina a diferença que deu. E o Estado do Rio estava a dependência, mais de 50% toda a sua receita em cima do barril de petróleo, claro. Daqueles royalties. Como ele ficou com uma despesa pessoal muito elevada e a receita saiu e não vai voltar mais, porque na minha visão vai ser muito difícil chegar de novo a $100 o barril de petróleo. É o caso da Delage. Nós temos uma dependência muito grande da Brahma. Hoje em torno de 36%, 37%. Mas eu ouvi falar que era 60% da dependência da Brahma. A nossa fechou o mês de dezembro em 36%. Então, já está diminuindo essa dependência. A gente tem tempos... muito pouco tempo atrás, quando o Correia Pinto e o Otacílio Costa se desmembraram de municípios e as duas empresas, tanto a Olincraft na época como a Klabin, saíram do nosso movimento econômico, a cidade teve um baque. E hoje eu ainda ano foi isso, secretário, aproximadamente? Deve fazer, eu acho que uns 30 anos isso aí, foi 25, 30 anos quando os municípios saíram. E a cidade demorou muito para recuperar. Hoje já foi uma dependência muito grande da Brahma, hoje já está na faixa de 36, 37, que eu ainda considero muito alta. Porque numa eventualidade de a Brahma sair, como saiu de Joinville, a Antártica na época, Joinville não sentiu porque tem um polo industrial muito forte. Mas Lages, se 36% da receita sair hoje, nós temos uma certa dificuldade. Então, a dependência nossa hoje, em relação ao Rio de Janeiro com o petróleo, é muito grande. Então, quando você tem um único cliente que te aporta acima de 30%, e o senhor como economista sabe disso, é muito pesado o baque. Não é que a Brahma vai sair, a gente não está fazendo calamidade nenhuma aqui, mas pode. Na verdade, ela está em expansão. Ela está em expansão, então, mas é uma planta já com mais de 20 anos e dependendo do trato que está sendo dado nas negociações, pode um dia até sair daqui. Como a Alcoa fez? Como a Alcoa pegou e foi embora. Mas a Brahma hoje, com o centro de logística aqui, próximo dos 3 capitais, você vai a Porto Alegre, vai a Florianópolis... Com água boa. Água boa, o rio despoluído, que é o tratamento deles diminui esse custo, a logística, a gente não tem um porto, mas tem rodovias um pouco complicadas, mas você chega rápido, hoje em Florianópolis em 5, 6 horas, em Porto Alegre, Curitiba, 8, 10 horas um caminhão chega, então ainda tem uma logística boa, essa referência de central. Então, a gente tem a expectativa que, por muitos anos, ela vá, mas nós temos que, cada vez mais, perder essa dependência, trazendo outras empresas, outras indústrias para Lages, para que essas também façam parte do nosso bolo econômico. Tá certo. Deixa eu lhe perguntar a respeito de um projeto bastante importante para a nossa cidade. O nosso projeto Ponte Grande não corre algum risco, digamos... com essa política de austeridade do ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, ele é um homem muito sério e muito austero. O que dá para imaginar é que ele vai liberar verbas com uma certa parcimônia. Não teríamos risco do projeto nosso ficar parado, digamos, para sempre ou muitos anos parado? Não, ele foi readaptado o ano passado e foi feita uma readaptação esse ano, porque os recursos estão lá e são os mesmos de 7 anos atrás. Então, o que é que tem que ser feito? Desculpe, por que 7 anos atrás? Porque em 2011 foi sonhado esse projeto do governo Renatinho. E aí, em 2011 e 2012 foi feito o projeto, encaminhado ao governo federal, lá foi aprovado e aí sim foi feita a licitação no governo Renatinho ainda e foi entregue às empresas ganhadoras do consórcio.
Na gestão seguinte, eles resolveram mudar o projeto. E quando você muda o projeto, você para ele, volta tudo lá no Ministério e começa de novo. E o recurso é o mesmo. E isso se passou praticamente 6, 7 anos e a obra não andou. Ela só vai sair porque tem um apelo muito forte, que é a coleta e tratamento de esgoto. Então, o meio ambiente hoje tem prioridade e a maioria dos recursos lá estão vinculados ao meio ambiente. Então, a bacia, uma divisória da Camões em direção ao Ponte Grande e toda a área ao contrário, da 31 de Março, o shopping, os Guarujá, talvez. O Guarujá. Então, lá da 31 de Março até o Cacetiro, o sistema de esgoto foi preservado. Então, a captação do esgoto de toda essa área foi preservada. O que é que mudou? O asfaltamento dos dois lados da avenida. Então, da 282 até a Presidente Vargas, asfaltamento dos dois lados, e da Presidente Vargas até o Cacetiro, apenas um lado. Então, já assumiu aí do projeto algo próximo de uns 5 quilômetros de rodovia pavimentada, que o recurso já não chega mais. Então, a adaptação foi feita para isso. Mas foi preservada a parte de esgoto. Então, tudo isso está preservado. A obra já está em andamento. A empresa que o ano passado a prefeitura fez uma licitação, mas não comunicou a Caixa, então deu um problema, ficou parada, foi readequada agora uns 10 dias atrás. A empresa já vai voltar a trabalhar. Então, terminando essa parte de esgoto, chegando até no conjunto habitacional ali, o conjunto está pronto, tem algumas alterações para fazer, mas para liberar o conjunto tem que estar o esgoto ligado para poder sentar na central de tratamento. Então, o tratamento do esgoto está pronto, mas a captação é que vai ser feita. E agora tem mais 2 anos, até 2019, para concluir essa obra. Então, a obra seria saneamento básico, saneamento está 100%. Seria transporte, seria a interligação daquela região lá que hoje tem que usar a BR-282 em parte. Né? Passando por baixo. Esse é o principal projeto da cidade? Esse é o principal projeto. Já foi sonhado há 6, 7 anos atrás, não foi executado por um desinteresse da administração anterior. Essa é a verdade. Na verdade, eu ouvi, secretário, que não foi desinteresse, foi inépcia. No meio de uma licitação, ou no meio da coisa andando toda, resolver ambiciosamente aumentar o projeto e as verbas. Na realidade, não aumentou o projeto, diminuiu e não aumentou as verbas. Paralisou tudo, naquele período, naquela gestão do prefeito Renatinho, também foi concebido o projeto Araucária, que é a captação da nossa área industrial, todos aqueles bairros Santa Mônica, toda a área industrial, Centenário, chegando no Cacetiro. Esse mais um período agora, talvez até no primeiro semestre, esteja concluído. Mas era obra que tinha que estar pronta em 2014. Tanto Ponte Grande quanto Araucária era para ter ficado pronto em 2014. Mas quando você mexe numa obra do governo federal, deixa concluir a obra e depois você faz a adaptação. Você licita novamente. Aí você faz a adaptação. Quando você mexe, tem que parar e voltar tudo a estaca zero. E como não se viu isso na época? O excesso de esperança. Eu acho que quando alguém sonha um projeto, vem um outro e não quer concluir aquele projeto. Então vai modificar e sempre atrasa. Se cada obra, o governante chegar, mexer no projeto anterior, aquele projeto está licitado, tem verba do governo federal, tem empresa tocando, deixa terminar. E depois, no final, tu faz a adaptação. Mas as pessoas têm essa ânsia de mexer, mexeu e piorou. É um problema brasileiro a questão da continuidade. Deixa eu lhe perguntar, qual é a margem do orçamento de Lages para investimento? Ela é muito baixa. Hoje, por causa da nossa dívida que a gente herdou, na casa de 37 milhões, ela vai girar em torno de 4% a 5% no máximo. Se não tivesse essa dívida, a expectativa a partir do ano que vem é que se possa investir mais. Então, como é que a Prefeitura vai tocar esse ano de 2017? Com o recurso do governo federal, que tem alguns já alocados, e recurso do governo do estado, todos eles a fundo perdido. É a única opção que Lages tem para, nesse ano, tocar algumas obras. Tem algumas obras já sinalizadas pelo governo do estado, alguns recursos. Agora, na próxima quinta-feira, o prefeito está em Florianópolis com o governador numa agenda, ele acabou de chegar do Japão, e ali vai ser discutido algumas obras e algumas ruas para que a gente possa pavimentar. O calçadão ele já está em fase bem adiantada, aquele projeto que foi sonhado 4 anos e não saiu do papai vai sair agora. O mercado público também já está sinalizado, então tem algumas alterações para ser feitas pequenas, a liberação para demolição do colégio, que já está na fase final também lá de recurso. Vamos fazer isso. A expectativa ainda nesse primeiro semestre das ordens de serviço. Bom, e aí você mexendo no centro, mexendo ali no próprio mercado, e algumas ruas sendo pavimentadas, já começa uma outra cara na cidade. Certo. Hoje a Prefeitura já deu 3 ordens de serviço de obras pequenas que estavam para serem lançadas e foram concluídas, 2 com o governo do estado e uma com recurso próprio. Então a gente já começou
a trabalhar na cidade. Mas os primeiros 90 a 100 dias é muito complicado até você entender como é que funciona a máquina. Alguns secretários já participaram de gestões anteriores, mas a grande maioria é pessoal que está chegando agora. Então, até conhecer como é que funciona a prefeitura, o marco regulatório veio também e deu uma trancada. Então, tudo hoje está sendo um pouco mais complicado. Mas a gente espera que, passando aí 100, 120 dias, comece a deslanchar e vai começar a cidade a operar normalmente. Eu ouvi do governador Colombo que a margem para investimento do Estado é algo como 3%. Então a posição do município de Lages é muito boa, com 5%, 4%, 5%. É boa. Ela é boa, até porque o município ele é mais compacto, né? O Estado ele tem, na realidade, atendendo todos os 295 municípios. Então, a nossa participação, sendo o 7ª, 8ª economia do Estado, dá essa condição um pouco melhor. E equacionando o problema das dívidas anteriores, a gente tem um pouquinho mais de margem. Então, a nossa situação ela é complicada momentânea, mas a gente tem certeza que no final do segundo semestre ou o ano que vem, a gente vai estar mais ou menos igual ao Brasil, mudando a curva e começando a produzir mais. Ótimo. A gente ouve opiniões de todo tipo naturalmente. Então, opiniões que a gente pode ouvir vez ou outra é que a colaboração ou a cooperação do Estado com o município de Lages, algumas pessoas falam que é insuficiente, muito pequena, ou pior que isso, né? E outras pessoas falam que a cooperação é muito boa. Nós temos grandes projetos, tem a participação do Estado, né? O Estado está construindo um grande hospital. Como que o senhor vê essa cooperação do Estado de Santa Catarina com o município de Lages? Eu vejo ela positiva. O senhor acabou de falar do hospital. Ele vai ser um centro de referência, um em Chapecó e um em Lages. Então, nesse meio oeste aqui, de Bom Retiro até Dionísio Cerqueira, vai ter 2 referências. Um vai ser Lages. E ele está em fase de conclusão. Ele vai ter 800 funcionários mesmo? Um pouco mais até. Até porque ele vai dobrar a capacidade que tem hoje ali. Então, nós vamos ter praticamente 2, o que tem uma de Teresa Ramos, um outro, só que muito mais moderno, mais atualizado. É nessa faixa de 800 a 1.000 funcionários a mais. Mas não podemos correr o risco do que aconteceu com o Hospital Regional em Curitibanos, de, digamos, superdimensionar o hospital e mais tarde descobrir que isso não foi bom. Mas Curitibanos foi um problema político. O hospital era para ter saído em Lages naquela época, e aí saiu em Curitibanos, onde não tem médicos, os médicos não vão para lá, não tem, ele é mais central. Mas hoje o corpo médico não vai para Curitibanos. E aliás, não foi, né? Naquela época e não vai até hoje. O nosso aqui, a diferença, a gente tem uma universidade que tem curso superior de medicina, a outra universidade já se preparando para que também, a partir do ano que vem, possa ter mais um curso de medicina. Então, uma cidade com 2 cursos de medicina, eu tenho certeza que esse hospital vai estar muito bem servido. A gente hoje já tem residência nos hospitais que estão aqui. E se imaginar os últimos 15, 16 anos, a maior ampliação foi o Teresa Ramos, na época que o Raimundo Colombo foi prefeito. Concluiu aquela obra. E agora vai deixar como legado para Lages um hospital regional, que o governo deve gastar na faixa de 100, 120 milhões para construir. Só que o legado dele e o volume de emprego... E para terminar? Não, vai ficar concluído. O governador Raimundo Colombo pensa em inaugurar ele antes de sair em março do ano que vem. Puxa, é uma boa notícia. E ele está já numa fase bem adiantada. Sem dúvida, é uma bela notícia, eu acho. E isso significa que nós temos possibilidade de ter um polo médico, clínico aqui na nossa região. E isso vai ser, porque hoje a gente já tem de queimados, já tem de câncer, não tem de cardiologia, mas vai ter. Então, todas as especialidades hoje vão para cá. E o Rio do Sul não vai perder a condição que tem, vai continuar atendendo o Alto Vale. Hoje a gente é muito dependente do Rio do Sul, porque o hospital estava pronto naquela época, um grande hospital que tem no Rio do Sul. O nosso vai vir nessa mesma condição. Mas fora o hospital, o governo do Estado tem sido muito parceiro em questão de obras, de financiamentos, de fundo perdido, é muito parceiro, fez o fundão ano passado e vai fazer de novo. O fundão que é um dinheiro que vem a fundo perdido para você fazer calçamento, asfalto, melhoramento na cidade. E isso está previsto. O projeto do centro, então, vai ser auxiliado pelo governo do Estado. Já está sendo auxiliado. A rede subterrânea já foi bancado muito fortemente pela Celeste, pelo governo do Estado. Então, o Estado é parceiro. Só que você fala em rede subterrânea leva 3, 4 anos. Quando a gente vai lá em Gramado e vê aquilo tudo pronto lá, pensa que foi não instalar lá. Aquilo levou 4, 5 anos. É o que está acontecendo aqui. De 4, 5 anos. Agora, tirando a posteação e colocar tudo subterrâneo, está pronto a parte subterrânea, de repente, assim, 6 meses daquele diferencial na cidade. Só que entre
sonhar e chegar lá é 4 ou 5 anos. Então é muito demorado a obra rodoviária, canalização. Então essa revitalização do centro, ela vai fazer parte daqui mais uns 6, 8 meses, quando estiver concluída, e aí o pessoal vai perceber, de fato, vai ficar bonito, só que demorou. Mas uma obra dessa porte, ela demora. Existe uma questão, digamos, folclórica, né, que é a propensão do pessoal aqui de Lages para o conflito e para a discussão. Então, eu lembro que para a gente finalmente reformar o Colégio Rosa, nós levamos muito mais do que uma década discutindo e brigando e tal. E a questão da revitalização do centro, eu lembro quando saiu o projeto original, faz mais de 6 anos, 8 anos talvez. Foi no final Aquele projeto vai ser mantido, secretário? Ou não? Ele vai sofrer adaptações, né? Por exemplo, um projeto que tem da Nereu Ramos, da Correia Pinto, do Calçadão, ele hoje é um projeto diferenciado, porque quando foi sonhado há 6 anos atrás, é uma realidade. Hoje é outra completamente diferente. Mas vai ser mantido o fluxo de automóveis? Vai ser mantido, reduzido o fluxo de automóveis, mas reduzido o número de estacionamentos de vagas ali. Ele tem que virar o que virou Gramado hoje. Ele dificulta o estacionamento naquelas ruas, mas ele facilita no entorno. E as pessoas têm que pensar o seguinte, ela tem que sair de casa e não tem que estacionar na frente da loja que ele quer ir, ou da farmácia que ele quer ir, que a gente tem muito esse costume. Se não estacionar num raio de 40, 50 metros, já estacionou longe. Então a gente tem essa dificuldade de se locomover. Mas na realidade as coisas vão acontecendo e pode ter certeza que vai dar certo. É uma bela novidade, porque eu lembro que quando saiu o projeto eu achei tão bonito que eu levei para os meus alunos na faculdade e apresentei para eles, né, tal o meu entusiasmo. Deixa eu lhe dizer uma coisa que é uma questão econômica muito interessante, macroeconômica. Nós tínhamos supostamente aqui na região toda dos 22 municípios a tal vocação para gado e madeira. O que contrastava muito com o Vale do Itajaí, por exemplo, e não requeria tantos investimentos, ao passo que o Vale do Itajaí precisava construir fábricas e precisava de investimento. E o governo deu generosamente. O que nós temos hoje, então, é o desenvolvimento das outras regiões e um certo atraso relativo. Então, olhando para frente, secretário, qual seria a sua visão? No médio e longo prazo, Lages vai se tornar especialmente produtora de alimentos, né? Por exemplo, soja, bebidas, suco de maçã, que mais? Tem mais milho, algumas, feijão. Milho e assim por diante. Ou vamos nos tornar, do ponto de vista econômico, muito importantes no aspecto clínico de hospitais e assim por diante. E essa é uma ideia. A outra ideia é uma ideia que eu acalento pessoalmente, que é vamos resolver e decidir que a nossa capacidade, a nossa vocação, digamos, logística, é muito importante e merece ser incentivada. E por último, essa pergunta eu faço sem querer, com um pouquinho de ironia. Vamos continuar sendo uma boa produtora de madeira, principalmente produtora de madeira, ou seja, o que nós vamos ser no médio e longo prazo? Nós vamos ser um pouquinho de tudo isso. Se a gente imaginar, Itajaí não tem para onde crescer, Blumenau não tem para onde crescer, Joinville não tem para onde crescer, Florianópolis não tem para onde crescer. Nós temos um entorno grande aqui, nós vamos ser um celeiro agrícola, hoje com 2 cooperativas instaladas, nós vamos continuar sendo um grande polo madeireiro, vamos continuar tendo na área de alimentos, por exemplo, hoje em Santa Catarina, Forte, temos uma cervejaria que é a Brahma, e vai continuar aqui. Então tudo isso, clínico, terminando o hospital, vamos ser um centro de referência. Tudo vai ser um pouco de tudo. Por quê? Pela nossa localização. Hoje, nós temos uma dificuldade, não tem porto. Nós temos uma facilidade, que agora chegou o avião e eu imagino que seja para ficar, e daqui a pouco a gente vai ter mais linhas aéreas, vai facilitar a vinda do empresário para cá. A logística de distribuição, as pessoas não estão preocupadas se vai de caminhão para os portos da região, porque ele pode sair para qualquer porto aqui, de Imbituba, pode sair de São Francisco, pode sair por Itajaí, pode ir para Paranaguá. Então a gente tem uma situação muito melhor que tem o Mato Grosso hoje, que tem o Pará, como a gente viu a semana passada, mais de 3 mil caminhões carregados. Mas aquela situação é horrível. Né? E a nossa aqui não é. A gente fala que a estrada está ruim, mas hoje sai de qualquer localidade aqui, de onde está o nosso cooperativo, vai para qualquer porto. Então nós vamos ser um pouquinho de tudo, mas com muito mais vantagem. Hoje a pecuária nossa aumentou.
A gente tem aqui, só dentro da cidade, no mês de maio, 2 feiras de gado geral, de terneiro, com mais de 3 mil terneiros. Então, para produzir 3 mil terneiros, imagine o quanto que esse pessoal teve que melhorar os seus campos. Fazer melhoramento, colocar pastagens, redistribuir os seus terrenos. Antigamente, mantinha na nossa região 35, 40 cabeças por milhão. Hoje, qualquer proprietário consegue fazer 60, 70. Melhorou as suas pastagens, melhorou a condição de sanidade do gado, melhorou a sua medicação, melhorou tudo que está sendo melhorado, a sua genética, tudo isso está ajudando. E veio a soja, o feijão e o milho, que hoje são, a nossa cooperativa aqui, uma das maiores da nossa região. Tirando a região de Campos Novos, nós estamos muito próximos disso aqui. Então tem grandes produtores aqui, a Coxilha Rica ainda vai ser o celeiro nosso. Hoje, essa semana que vem, deve estar sendo assinada a liberação do IFAM para a liberação da obra do asfalto da 116 até o Bodegão, que dá mais ou menos 26 quilômetros. Está licitada essa obra do governo do estado, tem empresa ganhadora, tem licença da Fátima. O que é que está pendurado? Está faltando a licença do IFAM. O IFAM teve há uns 20 dias atrás fazendo uma fiscalização aqui, o percurso inteiro de helicóptero fotografando e filmando, pessoal de helicóptero, pessoal de veículo por terra, vendo que as alterações nas taipas, que era o nosso corredor, tudo que tinha que ser modificado já foi quando foi feita a estrada há 50 anos atrás. E hoje tem uma lei no município que diz o seguinte, do ponto central da estrada, 7,5 para cada lado já é domínio do município, então são 15 metros. Sendo que o asfalto projetado é com 10 metros, ou seja, em nenhum lugar ela vai usar os 15 metros. Então, o que tinha que ser identificado de taipa já foi feito há 50 anos atrás, quando não tinha sido pensado em tombar o caminho das trapas. Ok, mas nesse caso, não sei se é a minha impressão, nós não estamos esquecendo a madeira. Mas a madeira... Nós temos a terceira, se não me engano, a terceira reserva de madeira do estado. Mas essa estrada beneficia. Tem um grande reflorestamento na área da Coxilha Rica, que hoje tem quase que o equivalente ao que a Clabin e a PCC têm junto hoje. Então, essas duas estão na região de Correia Pinto e Otacílio Costa. Nós temos essa região da Coxilha Rica com muita madeira. Hoje, na antiga BR-2, que é a que menos movimenta madeira, mas aquela do Cajuru, que é do antiga estrada do Alneto, e a 116, sai mais de 100 caminhões por dia de madeira. Okay. Então, você imagina onde tiver o asfalto ali. As pessoas vão replantar. Hoje está tendo dificuldade para tirar por causa da estrada. A partir que o asfalto chega lá, essas pessoas vão acabar replantando. Secretário, o nosso tempo passou rápido e eu queria lhe perguntar se deseja fazer alguma consideração final agora, por favor. Quer dizer, os nossos espectadores, o pessoal de Lages, que deu esse voto de confiança para a administração Seron e Juliano, que podem ter certeza que a gente vai fazer o possível e o impossível para deixar a cidade melhor do que a gente recebeu. Essa é a nossa meta. Deixar a cidade muito melhor do que ela recebeu, melhorando a qualidade de vida do cidadão, na parte de educação e saúde. Tudo que a política gosta de falar em educação e saúde, mas o município de Lages, ele investe 50% do seu orçamento em educação e saúde. Então, tudo que arrecada, 50% vai para a educação e saúde. Então, não é um discurso. Isso vai ser um fato. Já foi em administrações anteriores e pode se repetir. Ok. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do secretário de Administração e Finanças da Prefeitura de Lages, Antônio César Alves de Arruda, que nos trouxe informações muito importantes. E nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu gostaria de dizer que o telespectador que quiser rever este ou qualquer outro programa, basta clicar Imagem TV Lages no YouTube ou então ir direto ao site da TV, da Imagem TV. Obrigado aos telespectadores, aos estudantes e empresários e aguardamos vocês todos aqui semana que vem. Até lá!